E aí, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o recém-lançado livro de Nod, que saiu agora pela Galápagos, agora nesse trimestre de 2025. Eu queria fazer aqui um comparativo, eu procurei algumas informações para ver o que diferenciava da versão da Devir, versão ali dos anos 2000, para essa versão de 2025 em relação a, tanto em questão de acabamento, em questão de tradução, imagem, o que mudava de possíveis extras, né? E eu não encontrei muita coisa. Então, eu queria começar agradecendo aqui ao Igor e ao Carlos, que me emprestaram aqui os livros, tanto na versão da Devir, quanto na versão da Galápagos, para a gente poder conseguir fazer esse review juntos aqui. E antes da gente começar esse review, eu acho interessante, rapidamente aqui, a gente explicar o que é o livro de Nod, né? O que é isso aqui, qual é o conteúdo que ele traz e tudo. O livro de Nod, ele é um livro sagrado, como se fosse uma bíblia para os cainitas, narrando em forma de profecias, de poemas e de fragmentos místicos, né, as origens ali dos vampiros, né, falando de Caim e Abel, de Lilith, então textos bem fragmentados, em formato de poesia, com ilustrações ali sempre no preto e branco, manchadas. Então ele tem essa pegada assim bem diferenciada. Os vampiros que estudam ou que veneram esse livro aqui, eles são chamados de nodistas. E para os nodistas, o livro não é apenas um mito. Ele é uma história a ser aprendida, uma verdade espiritual, uma profecia sobre o passado, presente e futuro do destino dos vampiros. Esse livro aqui, ele é um livro que ele foi escrito por Aristóteles de Laurent e pelo Beckett, em especial. O Aristóteles ele foi um malcaviano, né, um nodista que estudava os fragmentos de Nod. Ele foi como um pai adotivo para o Beckett. O Aristóteles ele passou toda a sua não-vida procurando e traduzindo os fragmentos do livro de Nod. Todos que ele conseguisse encontrar, ele trabalhava em cima em tradução para o inglês. O Aristóteles tinha uma base de apoio muito forte com três grandes nomes, né, do universo de Vampira Máscara, que são os já citado o Beckett, que é um gangrel, que era ali como o filho, né, para Aristóteles, um filho adotivo, a La Sombra Lucita e o malcaviano Anatole, o profeta da Guerrena. O pós-fácio desse livro aqui, ele é escrito pela Aisha Jocastiana. Era do interesse do Beckett que apenas 200 cópias do livro de Nod fossem entregues para os não-vivos, mas a Aisha, né, essa malcaviana, ela intercepta essa impressão e hoje ela é a responsável pela distribuição do livro de Nod para todos os não-vivos possíveis, inclusive ter colocado o livro de Nod até como e-book na internet. Essa vampira acabou sendo posteriormente colocada na lista vermelha, a Red List de vampiros caçados, graças a isso. Na parte de acabamento aqui, vamos começar então vendo as diferenças visuais primeiro. A guarda, ela é exclusiva de livros de capa dura e é essa peça que une aqui a capa ao miolo do livro. Tá? Em sequência aqui a gente tem a folha de guarda, que ela só está presente aqui na edição de capa dura, né? Afinal de contas a gente só tem a guarda para livros de capa dura. A folha de rosto, ela é presente em ambos os livros. Então, de cara aqui, a gente tem aqui, ó, livro de Nod, por Aristóteles de Laurent e Beckett. E aqui, menorzinho, né, você vai ter só o símbolo aqui do livro de Nod, escrito aqui pequenininho, livro de Nod, por Aristóteles de Laurent e Beckett. Então, passado aqui, ainda na folha de rosto, a gente vai ter aqui todas as informações referentes aos livros. Então, informação sobre título, nome dos autores, editora, número e data da edição, local de publicação, ISBN e tudo. Então, aqui, por enquanto, a gente não está na parte de caracterização do livro, né? Então, aqui o editor seriam Sunshop e Andrew Greenberg. Então, mesma coisa aqui, Sunshop e Andrew Greenberg. O que vai alterar aqui, principalmente, é, obviamente, a editora, né? Esse aqui pela Devir e esse aqui pela Galápagos. Mas, assim, a principal diferença aqui vai ficar por conta da tradução. A versão da Devir é do Marcel Murakami, enquanto que a versão da Galápagos, a tradução é da Ana Cristina. É importante dizer que a edição da Devir, ela tem como lançamento a data de 1999, essa edição desse livro aqui específico dos anos 2000, enquanto que essa aqui ela é de 2025.
Por que eu falo isso? Quando a gente fala de tradução, é bom lembrar que este aqui estava sendo lançado junto com a terceira edição, enquanto que esse aqui está sendo lançado em paralelo à quinta edição. Então haverá mudanças nas traduções por conta disso. Se a gente já chegar aqui agora no sumário de ambas, elas são idênticas. Então tem só algumas pequenas diferenças de tradução, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, introdução, como usar o livro de Nod. Introdução, como usar o livro de Nod, prefácio, breves palavras sobre a Crônica de Caim, breve comentário sobre a Crônica de Caim, breves palavras sobre a Crônica das Sombras, um breve comentário sobre as Crônicas das Sombras. Aqui embaixo a gente vai ter léxico e glossário. Então, o glossário é onde nós temos as explicações das palavras, né, expressões, termos dos livros, e assim como o sumário em si, se a gente for olhar aqui no glossário, vamos aqui para o final do livro. Assim como o sumário, o glossário dele também é idêntico, fazendo apenas algumas alterações em relação também à tradução e algumas organizações. Então, por exemplo, aqui na versão da Devir, a gente tem, está em ordem alfabética, né? As duas estão, a gente tem a besta. Então, a, iniciando aqui, então, a besta, abraço, anarquista. Aqui na versão da Galápagos, a gente tem abraço, anarque, ancião, antediluviano, e a gente tem aqui, ó, a besta, besta, vírgula, a. Então, assim, uma pequena mudançazinha, né? A gente tem aqui na versão da Galápagos gado como mortais, e aqui a gente tem aqui, por exemplo, rebanho como mortais. Isso também baseado ali na diferença de tradução da terceira edição para a quinta edição. No mais, então, voltando aqui, além da folha de guarda, a gente vai chegar aqui na folha de rosto, que ambas estamos iguais, o sumário, ambas das duas são iguais, e aí a gente já entra aqui na introdução e prefácio. Então, lado a lado aqui, vocês podem ver que é exatamente o mesmo livro, tá? Então, prefácio, você vai ver que tem algumas diferençazinhas aqui de tamanho de fonte, o prefácio aqui está bem maior que aqui, em relação, né, bem maior aqui na versão da Devir em relação a Galápagos. Aqui, quando a gente já entra na parte de texto, a gente vai conseguir já ver um pouquinho das leves diferenças de tradução. Então, em cima aqui nós temos a versão da Devir. Eu não posso descrever todo o medo que estou sentindo ao escrever essas palavras, e uma vez por todas. Não consigo descrever a você o medo feroz que sinto ao firmar essas palavras de uma vez por todas. Em essência, mesma coisa, mas você vê que tem uma leve alteraçãozinha do como prossegue aqui de uma com a outra, né? Ainda falando de tradução. Quando a gente chega aqui na quarta capa, você pode ver que também elas são relativamente parecidas. Então aqui, ó, Lenda dos Não-Vivos, Lenda dos Não-Vivos. Os primeiros vampiros lembram de sua das primeiras noites. Os primeiros vampiros lembram-se de suas primeiras noites. Inclusive a tradução até aqui é idêntica, mas não falam sobre elas, Então, mesmo textinho aqui. Aqui já tem uma pequena diferença. Suas histórias começam com, as histórias deles começam com. Então, leve também diferençazinha, mas em suma, mesmo texto. O livro de Nod, recomendado para maiores. Suplemento para Vampiro à Máscara, recomendado para maiores de 18 anos aqui com o símbolo maior e o símbolo das editoras, né? World of Darkness, Galápagos e o ISBN. Enquanto que o ISBN aqui da versão da Galápagos, ele vai estar após o glossário. Beleza? No corte superior, dianteiro e inferior, a gente tem o mesmo acabamento em si, então zero diferença. A gente vai ter uma diferençazinha aqui no tamanho. Então, o livro de Nod da versão da Galápagos, ele tem na capa dura 23,7 centímetros, enquanto que a versão da Devir tem 22,5 centímetros, bem como ela também vai ter 22,5 centímetros de página. Em questão de página útil aqui, a Galápagos tem 22,9 centímetros, então a folha dela vai ter um pouquinho mais de tamanho. Tá? Um comparativo para vocês verem aí como é que os livros ficam na estante em relação aos suplementos do V3 e do V5, está aparecendo aí na tela, para vocês verem como é que eles vão ficar em questão de lombada. E falando aqui de lombada, obviamente a lombada da capa dura vai ser um pouquinho maior, até pela questão do acabamento, em relação à da Devir. Então aqui a gente vai ter o livro de Nod e a logo da Devir. Vai aparecer aqui. Perfeito. Enquanto aqui a gente vai ter o símbolo do Vampiro à Máscara, livro de Nod e o símbolo de World of Darkness. Agora vamos ver aqui a diferença do peso entre elas. A versão da Devir, obviamente, capa cartão, vai ser mais leve.
ela tem 248 gramas, enquanto que a versão da Galápagos vai ter 370 gramas, 372 gramas. Então, um pouquinho mais pesado aí em relação à versão da Devir. O que, obviamente, é de se esperar, né? Porque é uma versão capa dura. Então, vamos aqui agora para a comparação do miolo. Passado aqui a guarda, a gente vai chegar aqui na folha de rosto. Passado a folha de rosto, sumário. Voltando aqui para os textos. Como eu já mostrei, né, os textos eles são praticamente idênticos. O que vai ter de diferenciação que eu consigo mostrar aqui para vocês? Principalmente aqui, ó, em questão da qualidade das imagens. Ó, em cima a gente tem a versão da Devir, embaixo a gente vai ter a versão da Galápagos. Como vocês podem ver aqui, a versão da Galápagos, ela, que é essa aqui de baixo, você consegue ver nitidamente o símbolozinho destacado, enquanto que na versão da Devir, ele parece que pegaram a imagem e distorceram. Então, óbvio, é outra realidade, viu, gente? É outra época, outro computador, outra tecnologia. Mas, assim, fazendo uma comparação aqui, você já consegue ver que existe uma diferença no tratamento das imagens. Então, as imagens elas foram retratadas antes de simplesmente serem reimpressas. E a gente consegue ver isso nítido também na qualidade das artes em si dentro do livro. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, na página 25, a versão da Devir é muito mais escura, então você não consegue ver aqui os dentes, enquanto que na versão da Galápagos você vê com muito mais nitidez. Falando um pouquinho sobre alguns termos que foram traduzidos, se a gente for aqui um pouco mais para frente, aqui na página 37, você vai conseguir reparar que houve algumas traduções em questão das disciplinas. Aqui na versão da Devir ele coloca: quando minhas energias tomaram-me pela primeira vez, eu descobri como mover-me como um relâmpago, rapidez. Enquanto que na versão da Galápagos, nós temos: quando minhas energias irromperam através de mim, descobri como me mover como um raio, celeridade. Então, ao me despertar mais profundamente, encontrei o meio de alterar de forma, proteanismo. Então, despertando mais ainda, descobri o modo de alterar formas, metamorfose. Então, a metamorfose no V3 ela virou o proteanismo, assim como a rapidez do V3 no V5 se tornou celeridade. Então, aqui você pode ver que houve a diferença nas traduções por conta da versão vigente. Tá? Então, sim, coisa bem tranquila, bem esperado também e, sinceramente, algo muito útil, considerando que ele está saindo agora. Aqui a gente tem mais algumas diferençazinhas de imagem, ó. Como você pode ver, houve inclusive algumas alterações. Você pode ver aqui que essa imagem está bem mais pixelada em relação à versão da Galápagos, que tem um acabamento melhor. Né? Essa aqui, que inclusive é a mesma imagem do outro capítulo. Então você pode ver que aqui eles usaram aqui as mesmas imagens, enquanto que na versão da Galápagos houve alteração nesse capítulo do meio. Ele não faz a repetição. Ele não faz a repetição aqui do último capítulo. Então eles mantêm aqui uma artezinha para cada uma delas, para cada uma das 3 crônicas. Folha. A versão da Devir, ela parece um offset, então é uma folha branca, uma folha normal. Talvez você esteja vendo ela mais amarelada por conta da minha luz, mas é uma folha branca tradicional. É como se fosse uma impressão de impressora mesmo, ali no papel offset mais tradicional. Enquanto que a versão da Galápagos, ele já tem esse papel bem mais amarelado, ele é muito mais poroso, até um pouco mais grosso também, e ele já lembra um pouco mais essa pegada de pergaminho antigo. Então ele tem essa diferençazinha. Tem uma outra diferençazinha aqui na parte de escolhas das fontes. A fonte em si é a mesma, tá? É exatamente a mesma fonte pro livro do livro antigo para o livro novo, isso não tem alteração. Mas aqui na versão da Galápagos, eles escolheram colocar um contorno na fonte. Então você pode ver que ele começa preto, se torna branco e tem um contorno preto ao redor. Então você consegue nitidamente ver aqui a diferença da fonte. Aqui, por exemplo, fonte toda preta, pegando aqui um fundo preto. Então não existe essa alteração. Apesar de sim ter alguns momentos que ele até faz uma troca de fonte na versão da Devir, aqui, por exemplo, uma parte fonte branca na letra preta,
Mas quando você pega aqui a versão da Galápagos, você pode ver que a fonte branca ela tá com um contorno preto e a fonte preta também tá com esse contorno preto. Então ela deixa um pouco mais nítida de ler, mesmo aqui na parte preta. Enquanto que aqui a versão da Devi, ela é somente a fonte branca chapada, sem o contorno. Ela, teoricamente, dificulta um pouco mais. Pelo menos eu tenho a sensação que me dificulta um pouco mais para o entendimento. E aí, ó, para vocês verem novamente a questão aqui das imagens, né? A imagem da Galápagos ela é bem mais nítida, bem mais clara que a imagem da Devi, que é bem mais escura. Então, assim, um resumo do miolo, né? Mesmíssimo miolo, mesmíssimo conteúdo, a tradução revisada para uma maior fidelidade aqui no V5. A escolha da fonte é exatamente a mesma. Aqui no texto inicial do Aristóteles você consegue ver isso com muita facilidade, né? Você pode ver aqui, ó, pela fonte inicial aqui, da letra inicial, não consigo descrever, não posso descrever. Então, se você olhar aqui, ó, mesma fonte. Então, bem bacana eles manterem isso. Mas a visibilidade de leitura está um pouco melhor aqui na versão da Galápagos. E a qualidade das imagens, de maneira geral, a Galápagos ela tem algumas imagens mais claras e mais nítidas, e principalmente com melhores resoluções. Na versão da Devi, as imagens elas são mais escuras e algumas acabam perdendo alguns detalhes. A diferença de quantidade de páginas ela é inexistente, tá? Quando você pegar aqui, todas elas estão página a página, exatamente as mesmas histórias, com as mesmas artes e tudo. E aqui no finalzinho, quando a gente chega no glossário e no lexo, a gente vai ter aqui essas notas. Então, notas aqui para você escrever suas notas no final aqui da versão da Galápagos. E essa página de notas, ela é o ISBN aqui da versão da Devi. Então, o ISBN e uma página totalmente branca. E aí lembrando que a folha de guarda é a única diferença de quantidade de páginas que existe aqui em relação às duas. Com isso a gente vai ter aqui o comparativo entre os dois livros e a partir disso, se você já tem o livro da Devi, então você pode ponderar aí se para você é vantajoso ou não trocar para o livro da Galápagos. Se você não tem o livro da Devi e você pretende comprar um livro de Nod, minha recomendação é que você vá direto na Galápagos. Tudo dela é muito superior em relação ao livro da Devi. Agora, se para você não vale a pena, por uma questão de acabamento, fazer essa troca, mantenha o livro da Devi, porque sinceramente o livro é o mesmo. Essas diferenças de tradução elas são muito pequenas ao ponto de valer um investimento. Agora, se você acha que, eu queria estar ali atualizado para os termos do V5, eu quero um livro mais completo, mais bonito, para mim ele vai servir como o livro de Nod para eu levar para as minhas sessões de RPG, para eu poder jogar ali os fragmentos para os meus jogadores, eu quero ter uma coisa para poder manusear que seja mais parecido com um pergaminho, este livro aqui, ele com certeza é uma melhor opção. Então, se você já tem esse aqui, você quer esse a mais para suas mesas de RPG, pode migrar para Galápagos sem medo nenhum. No mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer. Te convido aí a deixar um like e a se inscrever no canal. Me fala aí se para vocês esses tipos de conteúdo, pegando ali a parte de Mundo das Trevas, de lore, de RPG, também é interessante, além do nosso típico VTS que a gente já traz aqui regularmente. Obviamente eu não vou parar de ficar trazendo conteúdos de VTS aqui para o canal. Isso aqui é só uma coisinha a mais aqui para poder trazer para vocês. Eu queria saber a diferença dos dois conteúdos. Não consegui localizar em lugar nenhum da internet. Vi um comentário aqui ou acolá, mas nada que realmente esclarecesse minhas dúvidas. Então, muito por conta disso, eu decidi correr atrás para trazer esse conteúdo aí e deixar registrado aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem o livro da Devi e vai trocar pelo da Galápagos, me fala aí. Se você vai manter o seu da Devi, me fala aí também. E se você gostou e está pensando em comprar o livro de Nod da Galápagos, me dá um toque aí. Vamos trocar figurinha nos comentários. Os comentários aí de vocês pra gente poder conversar. Eu quero muito comprar esse livro aqui pra mim. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu peguei esses livros aqui emprestados com o Carlos e o Igor. Então, dois colegas daqui da cidade que me emprestaram para poder fazer esses vídeos. Eu ainda não peguei o livro de Nod, mas em breve, assim espero. Eu espero conseguir comprar este livrinho aqui, porque eu vou direto nesse aqui. Eu sempre quis ter esse aqui, não tive a oportunidade de comprar no passado. Espero conseguir pegar este livro aqui em algum momento breve. Muito obrigado pela atenção de vocês.
saindo novos livros da Galápagos, eu trago aqui como review também. Me fala aí se vocês gostaram e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e fui.